Olá, pessoal. Nós faremos agora aqui alguns comentários referentes à prova discursiva da seleção do Prof. História de 2022, né? A prova realizada em 2021 para a turma que vai iniciar em 2022. O interessante é que para esta prova, né, nós estudamos, inclusive, em nosso curso, os itens que compõem aqui essa prova, né? Então, de fato, aquilo que a gente já imaginava acabou ocorrendo, né? A proposição de uma aula, considerando aqui uma das temáticas disponibilizadas pelo exame. Então, nós estudamos aqui tanto essa possibilidade de ser uma aula, né, a proposição de uma aula, como também a escrita de um texto dissertativo argumentativo, né? Então, nós temos aqui a proposição de uma aula e vamos aqui analisar a situação, né, o contexto que a prova nos traz, né? Como a gente já estudou em nosso curso, é muito importante que a gente veja os textos motivadores, porque é a partir desses textos motivadores que a gente vai ter de propor a nossa aula. Obviamente, a gente vai escolher uma das temáticas, mas sem esquecer o texto motivador, porque é ele que dá o norte para a nossa aula. E no que diz respeito aos textos motivadores, nós temos aqui já na proposição dessa prova discursiva, né, as imagens de Paulo Freire e de Frantz Fanon, né? Então vamos lá aqui ao texto motivador. Uma educação inspirada em Frantz Fanon e Paulo Freire propõe metodologias produzidas em contextos de aula, marginalização, resistência, que alguns autores têm chamado de reexistência. Pedagogias como práticas insurgentes que fraturam a modernidade, colonialidade e tornam possível outras maneiras de ser, estar, pensar, saber, sentir, existir e viver com, né? Interessante também que no modelo que eu disponibilizei no curso, uma das metodologias adotadas, né, foi justamente a roda de conversa, né? Então, e é algo muito utilizado, né, por Paulo Freire, né, o círculo de cultura, o ouvir, né, o próprio aluno, né, o diálogo que deve ocorrer em sala de aula. Então, no próprio modelo que eu disponibilizei, a gente tem aqui uma, uma metodologia, né, muito semelhante a que Paulo Freire costumava utilizar, né, que ele defendia. Então, e inclusive nos simulados que foram entregues, né, que a gente fez a correção, muitos dos cursistas utilizaram a roda de conversa, né? Então, acredito que se foi utilizado esse instrumento, né, essa técnica, foi uma boa, né? Deu para a gente relacionar bem com, aqui no caso específico, Paulo Freire. Então vejam, aqui a gente tem o texto motivador, né? Essa educação inspirada, a gente tem aqui metodologias produzidas em contextos de luta, marginalização, resistência, né? Pedagogias como práticas insurgentes que fraturam a modernidade, colonialidade. Então a gente tem aqui a perspectiva de uma aula que busca mudar a realidade, né? Que busca fazer com que os nossos alunos se sintam ativos, né? Se sintam responsáveis, se sintam capazes de mudar a realidade, não apenas de reproduzir essa realidade. Então essa aula de história, ela deve visar aqui uma educação crítica, né, uma formação crítica, no sentido de compreender essa realidade. Então, não apenas abordar o aspecto superficial dessa realidade, mas ir além, né? Ver as estruturas profundas dessa realidade, compreender essas estruturas profundas e, consequentemente, né, abrir os olhos aqui para essa perspectiva de mudança, de reexistência, né? Resistência e resistência. Então, pelo que nós podemos ver aqui nesse texto motivador, o norte da nossa aula deve ser esse, né? Uma aula voltada aqui para o pensar crítico, né? Que busque mudar essa realidade, fraturar a modernidade, colonialidade. Pois bem,
Escolha uma das temáticas apresentadas a seguir e desenvolva uma proposição de aula de história coerente com as inspirações pedagógicas enunciadas na citação de Catherine Walsh. Então, veja só, como eu falei anteriormente, esses textos motivadores, isso a gente discutiu bastante no curso, né? Eles dão um norte para a nossa aula. Então, a nossa aula de história, ela deve estar permeada com essas ideias aqui, tá bom? Então, nós temos aqui duas temáticas. A temática 1, Piripicura, o documentário, vencedor de prêmios no Festival do Rio e no Festival Internacional de Documentário de Amsterdã. Piripicura representa a saga dos dois últimos sobreviventes desse povo indígena, cujas pistas são seguidas pacientemente por Jair Kandor, funcionário da FUNAI. Os destinos de Kandor e desses dois últimos sobreviventes, chamados de Paqui e Tamandua, cruzaram-se em 1989, quando o primeiro liderou uma expedição que os localizou, num trecho de floresta no Mato Grosso, cercado por fazendas e madeireiras em expansão. Desde então, Kandor tem como missão monitorar a sobrevivência de Paqui e Tamandua, para poder renovar a portaria de interdição de sua terra à cobiça de fazendeiros de madeireiros, pois não se trata de uma demarcação definitiva. Kandor e sua equipe partem para a floresta onde Paqui e Tamandua vivem. Nela, os indígenas demonstram as incríveis habilidades que os protegeram do massacre que vitimou o resto de seu povo. A paciência é a arte que Kandor deve cultivar acima de tudo. Por longos meses, tudo o que encontra são sinais de fogueira, cascas de cará, restos de cabanas, sinais inequívocos da passagem dos dois indígenas. A persistência, no entanto, compensa, e Paqui e Tamandua finalmente aparecem, por vontade própria, no posto da FUNAI. Curiosos, mas não intimidados com a câmera, eles se misturam a Kandor e aos outros ocupantes do posto, compartilhando os alimentos que lhes oferecem e participando de uma pescaria. Kandor tenta retê-los o tempo que pode, para que a enfermeira chegue e avalie a saúde deles. O documentário remete ao encontro entre eras tão diferentes como deve ter sido a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, só que dessa vez com um homem branco imbuído da vontade de proteger, não de explorar. Então veja, um ponto interessante aqui desse texto, né, que diz respeito obviamente ao documentário, é justamente o último parágrafo. O documentário remete ao encontro entre eras tão diferentes como deve ter sido a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Então esse contato aqui com os sobreviventes, né, os dois últimos sobreviventes, poderia ser explorado em uma aula de história, fazendo uma comparação aqui entre dois contextos históricos. O contexto histórico do Brasil de 1500, esse contato do branco com o índio, né? Então, todo aquele contexto histórico quinhentista e o contexto histórico atual, desse contato do branco com o índio. Obviamente, a gente tem aqui um contexto bem diferente. Então, nós poderíamos aqui abordar, nessa aula de história, dois contextos, né? A diferença do contexto quinhentista, especificamente do contato do branco com o índio aqui no Brasil, e esse contexto atual. O que mudou de lá para cá, né? Obviamente, tendo como foco aqui, né, o contato do branco com o índio. E o próprio texto nos traz essa diferença, né? De início, havia esse objetivo de explorar, né? E agora, especificamente nesse contato relatado aqui no documentário, o objetivo principal desse contato é proteger, né? Então, são pontos que poderiam ser abordados em uma aula de história. Os contextos históricos, bem como aqui, o objetivo principal nesse contato entre o branco e o índio, tá bom? Na temática 2, nós temos entre história e memória. Existem milhões de toneladas de livros, arquivos, acervos, museus guardando uma chamada memória da humanidade. E que humanidade é essa que precisa depositar sua memória nos museus, nos caixotes?
ela não sabe sonhar mais. Então ela precisa guardar depressa as anotações dessa memória. Como essas duas memórias se juntam ou não se juntam, é muito importante para nossos povos tradicionais que ainda guardam essa memória, herdeiros dessa tradição, cada vez mais restrita no planeta, ilhados em alguns cantinhos do Pacífico, da Ásia, da África, aqui da América, num mundo cada vez mais mudado pelo homem, onde o dia e a noite já não têm mais fronteira, porque inventaram artifícios para ele rodar direto. Dia, noite e dia. Quando o homem rompe a separação entre o dia e a noite, como ele vai sonhar? Quando os homens trabalham de dia, de noite, de dia, de noite, qualquer hora, eles estão se parecendo muito com a criação dos homens mesmo, que são as máquinas, mas muito pouco parecidos com o Criador do homem, que é o Espírito. Para esses pequeninos grupos humanos, nossas tribos, que ainda guardam essa herança de antiguidade, essa maneira de estar no mundo, é muito importante que essa humanidade que está cada vez mais ocidental, civilizada e tecnológica, lembre, ela também, dessa memória comum que os humanos têm da criação do mundo e que consiga dar uma medida para a sua história que está guardada, registrada nos livros, nos museus, nas datas, porque se essa sociedade se reportar a uma memória, nós podemos ter alguma chance. Senão, nós vamos assistir à contagem regressiva dessa memória no planeta, até que só reste a história. E, entre a história e a memória, eu quero ficar com a memória. E é interessante porque essa temática 2 aqui traça um paralelo entre história e memória. É como se nós estivéssemos aqui deixando as nossas memórias, né, em detrimento da própria história. Essa memória retratada aqui no texto, ela diz respeito mais ao agir humano como humano. É como se nós estivéssemos aqui esquecendo, né, ou deixando de lado o aspecto humano do próprio ser humano. É como se nós estivéssemos aqui nos tornando máquinas. É como se a própria vivência no mundo não fosse mais algo humano. A herança de antiguidade, a maneira de estar no mundo está sendo deixada de lado, né? Está sendo deixada de lado, ou seja, essas memórias que representariam justamente essa maneira de estar no mundo, essa nossa herança, está sendo silenciada, né, por um mundo que está ficando cada vez mais o quê? Cada vez mais ocidental, cada vez mais civilizado e tecnológico. É preciso resgatar essas memórias, é preciso resgatar aqui o próprio aspecto ontológico do ser humano, né? Aquilo que nos torna seres humanos, o nosso agir no mundo. Mas esse mundo ocidental, esse mundo da tecnologia voltada não para a reprodução humana, eles estão se preocupando mais com aquilo que contribui para a existência humana. Então, reparem bem, o agir humano, o agir do homem, considerando aqui esta herança, considerando aqui o que consta nas memórias, nós teríamos esse agir aqui como sendo uma autorrealização do próprio homem. Então, o homem, ele se realiza no próprio ato. No entanto, nesta sociedade cada vez mais ocidental, cada vez mais tecnológica, né, o homem, ele não se realiza mais no próprio agir. Esse agir dele é como se fosse uma mediação para a sua própria sobrevivência. Ele precisa agir para manter a própria sobrevivência. Nós poderíamos, inclusive, fazer aqui uma relação com os próprios textos marxistas, né? Traçando aqui um paralelo com o próprio capitalismo. E essa forma de agir, né? Esse agir que é uma autorrealização do homem, que está sendo deixado de lado, que pode ser visto em alguns pontos, né? Como nós podemos aqui no texto, em alguns povos tradicionais que ainda guardam essa memória, como por exemplo, em alguns cantinhos do Pacífico, da Ásia, da África,
aqui da América, né, nos povos, nas comunidades indígenas, por exemplo, né, a gente teria aqui esse agir que é uma autorrealização do homem. Mas atualmente não é isso que nós estamos vendo, né? Essas memórias estão sendo deixadas de lado. Nós estamos perdendo essas memórias em nós mesmos. Elas estão se acumulando, né, em museus, nas datas, nos livros, né? Então é como se a gente aqui estivesse perdendo essas memórias, elas estivessem presentes apenas nesses locais. E a opção aqui do autor, né, entre a história e a memória, ele ficaria com a memória. Então a interpretação que eu faço desse texto está no sentido de trazer aqui em uma aula de história essa mudança de perspectiva, né, do agir humano como uma autorrealização passa a ser agora um agir mediador, né? Se a gente for considerar aqui, por exemplo, os estudos, né, de Istvan Meszaros, uma obra muito conhecida, Para Além do Capital, ele traz as mediações de primeira ordem e as mediações de segunda ordem. Essas mediações de primeira ordem seriam as ações do homem, né, voltadas para a sua própria realização. As mediações de segunda ordem são aquelas ações, né, que não são voltadas diretamente para a sua autorrealização, né? Então a gente vive cada vez mais em um mundo, né, no qual as mediações de segunda ordem estão predominando, né? A gente não se realiza mais no trabalho, a gente não se realiza mais no agir. Este trabalho é apenas uma mediação para garantir, né, a nossa sobrevivência, né? Então, nessa aula de história, a gente poderia traçar aqui, fazer um breve percurso histórico, né, desse trabalho humano. O trabalho que antes era a realização do próprio ser humano passa a ser agora uma mediação de segunda ordem, traçando aqui um paralelo, por exemplo, com o próprio capitalismo, né? A gente poderia abordar isso aqui. E essa aula de história mostrando para os nossos alunos que esse agir, que não é mais a realização do próprio ser humano, né, ele nem sempre existiu. Ele é o resultado de um processo histórico. Ele não é algo natural. E como não é algo natural, a gente pode aqui, né, pode vislumbrar uma sociedade diferente, porque sendo algo histórico, sendo algo produzido pelo homem, né, a gente pode alterar isso, né, porque é o homem que produziu, não é algo natural. Então, ver o mundo dessa forma, né, ver o mundo nesse aspecto, nessa perspectiva histórica, é ver a possibilidade de mudança, né, é desnaturalizar o que nós temos na sociedade hoje. Resgatar essas memórias, como nós podemos ver no texto 2, né, resgatar essas memórias, viver com essas memórias, é ir em direção a uma perspectiva que busque mudança, né? Então, relacionar história nessa perspectiva histórica, né, é contribuir para uma formação crítica, uma formação que visa, né, esse agir dos nossos alunos, que não está voltado à mera reprodução, mas sim à produção, né? Então, quando eu me deparei com essa temática 2, né, eu vi mais nesse sentido. Particularmente, né, se fosse escrever aqui, eu preferiria a temática 2, eu me identifiquei mais com a temática 2, né? Mas é isso. Analisando aqui os itens, né, os elementos que deveriam compor a nossa prova, nós temos a temática escolhida, então era muito importante você ter destacado qual foi a temática escolhida, o título da aula. Eu sempre recomendo não trazer títulos mirabolantes, né? Não florear muito o título. Traga um título objetivo, não precisa a gente florear muito, né? Eu quero mostrar a minha criatividade nesse título. Não precisa, a gente pode trazer um título mais objetivo. Ano de escolaridade, então é óbvio que a gente deve considerar aqui
a questão da maturidade também dos nossos alunos, né? Vale lembrar que a gente está abordando aqui a educação básica, né? Educação básica, ela envolve educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Obviamente, eu acredito que ninguém aqui tenha se voltado aqui para a educação infantil, né? Eu acredito que a grande maioria tenha visado aqui os anos finais do ensino fundamental, ou seja, do sexto ao nono ano, ou então o ensino médio, né? Os 3 anos do ensino médio. Acredito eu que a grande maioria vai escolher, ou escolheu aqui um dos 3 anos do ensino médio, ou ali o 8º ano, 9º ano do ensino fundamental. Duração da aula, né? Então você poderia trazer aqui uma aula de 50 minutos, uma aula de 100 minutos, né? Isso varia, né? Às vezes a gente tem aulas geminadas, né? Uma aula depois da outra, né? Então, a duração da aula, essa aula vai durar 2 aulas. Não, então duração da aula aqui, o interessante é a gente trazer, né, os minutos, né? Ou mesmo 2 horas de aula, 2 horas aula, 3 horas aula, né? Então, aqui diz respeito mais à questão do tempo, né? Qual a duração dessa aula? Essa aula vai durar 2 aulas. Não faria sentido a gente trazer essa nomenclatura, né? 2 aulas. 2 horas aula, 1 hora aula, 50 minutos, 100 minutos, tá bom? É claro que, dependendo da complexidade da nossa aula, a gente vai ter que refletir esta complexidade na duração da aula. É o bom senso aqui, né? Como todos nós somos professores, a gente consegue aqui mensurar, né, a duração da aula considerando a temática abordada. Problematização e objetivos de aprendizagem, isso a gente estudou bastante, né? A problematização, eu sempre destaquei para a gente trazer aqui a situação, o problema, contextualizar, né? Nessa problematização, a gente contextualiza uma situação. Nessa contextualização, a gente pode trazer alguns questionamentos que vão ser abordados em nossa aula, né? Que diz respeito justamente a essa problematização. Então, qual a situação, problema que vai ser abordada aqui em nossa aula, né? E os objetivos de aprendizagem, a gente também viu isso em nosso curso, né? É importante a gente deixar destacado em nosso texto esses objetivos. E uma forma bem fácil de destacar os objetivos é trazer os verbos no infinitivo. Não precisa a gente trazer em tópicos, né? Trazer os objetivos dessa aula serão 2 pontos, aí traz os tópicos, né? Proporcionar aprendizagem crítica dos alunos, conhecer o Brasil, a relação branco e índio no Brasil quinhentista, né? Não precisa a gente trazer aqui em tópicos, a gente pode trazer isso no texto corrido, né? Destacando, obviamente, os verbos no infinitivo, né? Porque quando a gente traz os verbos no infinitivo, isso fica muito claro para a banca que vai avaliar nosso texto, que ali estão sendo abordados os objetivos. Então a gente destaca os objetivos trazendo os verbos no infinitivo. Isso é muito importante. É como se a gente estivesse facilitando aqui o trabalho da banca, né? Porque a banca ela vai avaliar muitos textos. Então, assim, trabalho com isso também, com a avaliação de textos em larga escala, né? E a gente acaba utilizando aqui técnicas para identificar cada parte dessa, né? E uma técnica utilizada, isso não tem muito segredo, para identificar os objetivos é justamente identificar os verbos que estão no infinitivo. Então, quando a gente identifica os verbos que estão no infinitivo, a gente já sabe, aqui ele já contemplou os objetivos de aprendizagem. Obviamente, esses objetivos de aprendizagem eles devem estar articulados com o que nós temos depois, né? Desenvolvimento da aula, abordando os conteúdos e ou conceitos a partir da problematização, indicando as atividades e materiais didáticos a serem utilizados. Então, basicamente o que a gente estudou no nosso curso, né? Se você trouxe a situação problema, se você discutiu algumas questões a serem abordadas na sua aula, você tem que mostrar os passos, né? Que serão dados na aula para se atingir, para se abordar essa situação problema. Então a gente não pode esquecer isso. Se você trouxe objetivos de aprendizagem, tem que trazer aqui, né, os passos para atingir esses objetivos.
porque às vezes a gente traz objetivos, depois esquece deles e traz aqui materiais didáticos que não vão contemplar esses objetivos. Então, elencou objetivos, beleza. Quando for escrever esse item que diz respeito aos materiais, por exemplo, você tem que pensar o seguinte: com esses materiais, eu consigo contemplar esses meus objetivos? A gente tem que sempre fazer essa articulação, tá bom? Depois a gente traz aqui os critérios e instrumentos de avaliação da aprendizagem, né? Critérios e instrumentos de avaliação de aprendizagem. A gente também abordou isso, né? Eu sempre destaquei a importância de a gente trazer os instrumentos. A gente poderia trazer, por exemplo, a gente vai utilizar aqui a perspectiva da avaliação formativa, avaliação diagnóstica, avaliação comparativa. Beleza, a gente abordou isso no nosso curso. Mas também era importante a gente trazer aqui os instrumentos utilizados. Então, quem fez os simulados, né, eu inclusive destaquei isso em observação, né, é importante trazer também os instrumentos. Que instrumentos vão ser utilizados? Vai ser prova? Você vai utilizar exercícios no caderno, por exemplo, vai utilizar seminário, vai utilizar uma roda de conversa para ouvir os seus alunos, né? Então, não basta a gente trazer aqui apenas o critério, né? É importante a gente destacar o instrumento de avaliação, tá bom? Dizer simplesmente que vai aplicar uma avaliação com seus alunos, você não está trazendo nenhum instrumento. Então, qual é o instrumento de avaliação? É uma prova? É um exercício? É um seminário? É um debate? É uma roda de conversa? Enfim, instrumentos são vários, tá bom? Então, quando você contempla um elemento desses critérios e deixa de contemplar outro, obviamente a sua pontuação ela vai ser reduzida, né? Considerando aquilo que a gente estudou, né? A gente fez aqui os simulados, né? Contemplei, por exemplo, a questão do desempenho linguístico. Isso é muito importante, né? A gente ter muita atenção no nosso desempenho linguístico, cometer o menor número de desvios ortográficos, desvios gramaticais. Um texto bem escrito com poucos desvios também leva a banca, né, a ficar, digamos, mais propícia, né, a dar uma pontuação mais elevada, porque a leitura não vai ser uma leitura tão cansativa. Quando a gente, e eu estou falando isso por experiência própria, quando a gente se depara com um texto muito truncado, um texto com muitos desvios, né, fica uma leitura muito cansativa. A gente busca entender, né, o que a pessoa quis dizer ali. E esse cansaço, infelizmente, acaba se refletindo também, inclusive, em outros critérios que não dizem respeito ao desempenho linguístico, né? Então, isso pode acontecer. É por isso que é importante a gente prestar muito bem atenção nessa questão do desempenho linguístico. Isso eu foquei bastante nos nossos textos, né? Os textos enviados, eles foram recebidos sempre com as observações sobre vírgula, ortografia, maiúscula e minúscula, questão de sintaxe, né? Então, eu sempre destaquei isso, essa questão do desempenho linguístico. No que diz respeito às observações, né? Obviamente, seguir a norma padrão da língua portuguesa, isso é um critério utilizado na sua avaliação, seguir a norma padrão da língua portuguesa. Não deve ter nenhum tipo de identificação. Se tiver algum tipo de identificação, nota 0. Esteja organizado em tópicos, isso a gente viu também, né? O nosso texto tem que ser um texto corrido, não pode ser um texto em tópicos. Não apresente a problematização e os objetivos de aprendizagem. Então a gente tem que trazer a nossa problematização, trazer a situação problema, né, e os objetivos de aprendizagem. Não desenvolva os conteúdos ou os conceitos, né. Isso a gente viu no nosso curso. É importante a gente trazer, por exemplo, alguma voz de autoridade, né, algum pensador que reforce aquilo que a gente está defendendo em nossa aula. Então, nos simulados, por exemplo, aqueles que não trouxeram nenhuma voz de autoridade, eu trouxe essa observação. Porque neste item aqui, do desenvolvimento da aula, né, é basicamente o item mais acadêmico da nossa prova discursiva. É basicamente o item no qual a gente vai mostrar a nossa leitura acadêmica, né? Mostrar que a gente não está
propondo uma aula tomando por base um conhecimento superficial. Não, né? Há um conhecimento acadêmico, né? Há leituras acadêmicas que a gente tem e que nos auxiliam em nossas aulas. Então, citar teóricos aqui é muito importante para a proposição das nossas aulas. A gente está dizendo para a banca que as nossas aulas são revestidas aqui de um pensamento sistematizado, né? A gente se utiliza de teóricos para propor as nossas aulas. As vozes de autoridade servem para reforçar o nosso posicionamento. Então a gente traz um posicionamento e reforça esse posicionamento trazendo aqui uma voz de autoridade, né? Trazendo uma citação. Obviamente, como em nossa prova a gente não vai ter aqui um item chamado referências bibliográficas, a gente não vai trazer citações diretas, né? Trazendo, por exemplo, citando o sobrenome, o ano de publicação e a página, nada disso, né? Inclusive eu vi em alguns simulados isso e eu disse, olha, não vai ser necessário você fazer isso, porque não há referências bibliográficas em nossa prova. Você poderia simplesmente trazer o nome do autor, né, da autoridade, e destacar o nome da obra, né? Se você lembrar, traz o nome da obra, né, que você está citando aqui. Então são basicamente citações indiretas, sem aqui a necessidade de trazer o ano de publicação da obra. Apenas o nome do autor e o nome da obra. Isso seria muito importante. Acredito que a banca ela vê com bons olhos, né, quando você demonstra leitura na área. Tá bom, pessoal? Então é isso, né? Eu trouxe aqui as minhas considerações a respeito dessa prova discursiva. Não foi diferente daquilo que a gente já imaginava, né? A gente já veio estudando bastante a proposição de uma aula. Foi o que aconteceu em todos os exames anteriores, né? O edital ele não traz essa informação de que é a proposição de uma aula. No entanto, a gente estudando aqui todos os exames anteriores, a gente já veio preparado para isso, né? Para a elaboração de uma aula. Mas mesmo se não fosse que a elaboração de uma aula fosse um texto dissertativo argumentativo, a gente também estudou, a gente também fez um simulado voltado para essa perspectiva de um texto dissertativo argumentativo. Tá bom, pessoal? Então é isso, espero que tenham feito uma boa prova, ok? Bons estudos a todos e até a próxima.